Paz para todo o Brasil. Jamil Tessilon. Passando aqui para ler um texto. João capítulo 20. Melhor dizer, João capítulo 21. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Passando aqui para falar um pouco, sobre a zombaria, que o governo Lula fez aos cristãos no carnaval, onde ali, colocando as famílias tradicionais dentro de latas, Isso ali não é nada mais, nada menos, é um pensamento, do pai do comunismo, Karl Marx, que decidiu abandonar Deus, e andar de mão dadas com Satanás, Quem já leu algum dos seus escritos sabe que ele não era a favor da família tradicional, mas até motivava, a um liberalismo sem limites. Então isso já não vem da agora, Então apenas se modernizaram, Mas com base bíblica, que nós podemos mandar um recado, para esses que tentam ridicularizar-nos, achando que vai nos desanimar. O nosso valor não vem de um governo que vai aprovar o nosso valor. O nosso valor, ele já existe há muito tempo, milhares de anos atrás, dado pelo Todo-Poderoso. E podemos olhar com os bons olhos, que até mesmo sem eles querer, eles acabam nos valorizando. Se você fizer uma pesquisa, os produtos mais importantes, enlatados, fala de conservação. Se está enlatado é porque não vai se contaminar pelas doenças, não vai ser estragado. E aqui eu posso fazer uma comparação. O que é que nós somos? Comparado às comidas enlatadas, nós cristãos podemos se comparar ao atum. Se você for pesquisar, o atum é um peixe enlatado que ele é mundialmente, tá bom? Ele é muito importante, tem uma durabilidade grande dentro da lata. E levando para o lado da Bíblia, se refere aqui o texto que foi lido. Porque nós cristãos também simbolizamos o peixe. O peixe também simboliza almas. Podemos dizer que não tem em todas as águas existe peixes, seja em água doce, seja
em água salgada. O peixe é um alimento muito importante. Até Jesus, com base bíblica, ele apreciava o peixe. Então nós somos atuns. Estamos bem reservados e protegidos para não ser contaminados. As pragas sempre tentaram varrer os cristãos do mapa. As pragas sempre tentaram exterminar a família conservadora. Mas a família conservadora, ela não vai deixar de existir. Tudo que se levanta contra ela vai desaparecer. Se você pega a história, o fim de Karl Marx não teve um final feliz. A história mostra que foi um cara irresponsável, mas a mídia sempre coloca os irresponsáveis como herói. Se pegarmos a história de Luiz Gama, que foi um negro que se formou como advogado e libertou mais de 500 escravos, mas ele não é lembrado tanto que nem o Zumbi do Palmares, que não libertou nenhum negro, que até mesmo escravizou negro da sua época. Então nós cristãos, nós somos também da família dos ensinamentos de Luiz Gama. Tá bom? Então a família conservadora, ela vai continuar. E aqueles que perseguem, esse povo que persegue, logo logo a conta vai chegar. Tantas coisas. Se eles tivessem um mínimo de respeito, não era nem para eles estar citando, a família conservadora ali em festas mundanas, festa diabólica, posso dizer isso sem um pingo de medo. Porque Deus não está, eu posso afirmar que Deus não está no carnaval. Se você for pegar a palavra carnaval, ela significa carne à vontade, ou carne exposta, uma nudez exposta. E carnaval ali só se encontra drogas, prostituição, bebidas, tá bom? Famílias conservadoras estão longe desse tipo de festa, porque família conservadora, ela se preocupa em dar bom exemplo para os seus filhos, em trilhar em caminhos que vai servir produtividade para a nação. Vai se preocupar com a educação, vai se preocupar com a formação dos seus filhos. Então eu quero dizer que os que tentam achar que nós vamos ficar intimidados, tentaram ridicularizar e acabaram foi mostrando ainda mais o nosso valor. Envergonhados serão os que se levantam contra as famílias conservadoras e principalmente contra os cristãos. 26 está chegando e vocês, políticos sujos, que apoiaram e que apoiam todo o levante contra os cristãos e contra a família conservadora, vocês serão envergonhados, como o próprio Karl Marx, um pai irresponsável que colocou o filho no asilo, foi um responsável que nunca cuidou da família e se revoltou contra Deus, e se declarou um discípulo de Satanás. Tá bom? Então o comunismo vai desaparecer. Tá bom? E todos que se levantam contra a Igreja de Deus não terão êxito, porque somos que nem formiga, Somos que nem formiga. Você pode pesquisar aí, que é formiga em números é trilhões. Então já vem de longe a perseguição contra os cristãos ou contra Israel, vice-versa. Nós estamos enquadrados através de Cristo como israelita
envergonhados serão os que se levantam contra a família. Aquilo que Deus estabeleceu no Salmo 119 diz que Deus colocou leis no universo e elas obedecem até o dia que Deus resolver entrar em juízo com este mundo, com estas pessoas perversas que não querem nada com Deus. Aqueles que querem algo com Deus, Ele está dizendo: vinde a mim todos. Mas quando alguém ele declara que ele não quer ir para o céu, é porque ele já está afirmando que tem um lugar lá no inferno, né? Então, não estou falando aqui nenhuma bobagem. Tem autoridades aí, a maior autoridade do país disse que não quer ir para o céu. Então ele já decidiu qual é o caminho dele. Mas aqueles que querem vir para Cristo, tem espaço. Cristo está de braços abertos. Tá bom? Queremos dizer que nós somos guardados, assim como o atum enlatado. Ele é especial, ele é essencial para as famílias, né, se alimentarem. Assim, a igreja de Deus na terra, ela é o sal da terra. No dia que Deus tirar a igreja da terra, né, esse planeta não vai mais ser o mesmo. Mas aqueles que andam com Cristo, nós não podemos, né, se intimidar. Fique na paz de Deus. Esse aqui é o recado do Pastor Milton Siluma. Fique na paz.